Olá pessoal, tudo bem? Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo. Para tempos distantes, proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu povo, a teu servo? Ó Senhor Deus, por amor do teu servo, segundo o teu coração, fizeste todas essas grandezas para fazer notório a todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, não há Deus além de ti. Conforme tudo quanto ouvimos com nossos ouvidos. E quem há como teu povo de Israel, única nação da terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo teu nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante de teu povo, que remiste do Egito. Tomaste teu povo de Israel para ser seu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca de sua casa seja certa para sempre, e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre. Diga-se o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel. Fique firme diante de ti, a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença.
Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoastes e ficará abençoada para sempre. E aí, tudo bem? A todos, seja bem-vindo ao canal Oração de Davi, capítulo 17 de 1 Crônicas, versículo 16 até o 27. Hoje eu estou aqui terminando de selar, né? Os saquinhos de cocadas. Acabei de selar. Por isso que eu tive uma dificuldadezinha para ler, porque eu não consigo fazer as duas coisas juntas. Mas isso é para adiantar, né, o serviço e ao mesmo tempo meditar na palavra de Deus. Essa oração de Davi é uma oração muito linda, muito maravilhosa. É algo assim, penetrante dentro da alma da gente, um sentimento, né, de Davi. E Davi é um homem que a gente conhece a história dele. Ele é uma pessoa, um ser humano que tem uma sede inconstante, né? É constante, uma sede constante de Deus. O amor que ele tem por Deus é simplesmente fantástico. Se a gente olhar bem as dificuldades que Davi teve, a partir do momento que Davi foi posto como ungido de Deus para assumir o trono de Israel, tudo que ele passou, as fugas que o rei Saul, a gente sabe que queria, por inveja, por ciúme, queria matar Davi de qualquer forma. E a perseguição foi longa, muito longa. E a gente sabe que Davi teve oportunidade de 2, 3 vezes, né, matar Saul. Saul teve nas suas mãos, mas de maneira alguma Davi teve desejo de matar Saul, porque ele sabia que Saul não era problema dele, era problema de Deus. Tinha que resolver, quem tinha que resolver era Deus, não era ele. Porque ele era um ungido de Deus. E como ungido de Deus, ele não era inimigo de Saul. Também não era inimigo de Saul. Ele amava Saul, gostava de Saul como rei. Mas infelizmente, o coração de Saul era outro. Mas não é sobre o coração de Saul que eu quero falar, nem o coração de Davi. É sobre essa atitude de Davi aqui. É impressionante como
o ser humano, ele, ele fica esperando aquilo que deveria ser uma atitude dele assumir perante Deus, porque se a gente voltar no tempo, muitas vezes a nossa espera é algo assim. Uma coisa é esperar, outra coisa é você ter que fazer e não se dá conta que tem que fazer. A gente vê que muitas vezes a gente fica olhando as coisas acontecerem e não tem coragem, não tem atitude. E aí a gente diz, não, tem que esperar a vontade de Deus. É o tempo de Deus. Não vai, não, né? Alguém diz assim, não, mas isso não vai acontecer porque não é hora, Deus não quer assim. E aí passa-se o tempo, passa-se gerações, nada acontece. Aí lá um dia, passado já muitos anos, passado aí gerações, muitos já foram, morreram, faleceram, e surge alguém como Davi, com desejo. Um desejo que talvez não fosse naquele momento, mas já há muito mais tempo. Talvez até quando ele lá, sentado entre as ovelhas, lá no pasto, lá atrás, como pastor de ovelhas, ele já pensava isso. Mas ele não tinha capacidade, ele não tinha autoridade, ele não podia fazer mais, não podia fazer nada, porque quem podia não fazia, não tinha atitude. Mas quando Deus deu a ele a oportunidade, então o desejo de Davi cresceu. Porque agora eu posso. Agora eu posso. O capítulo 17 a gente lê inteirinho, a gente vai ver que Davi tem o desejo de edificar o templo. É nesse ponto que eu quero mostrar para vocês, para você, o quanto nós, seres humanos, somos desapercebidos. Eu faço uma pergunta para você. O que Israel tinha de mais importante na nação? O que era mais importante naquela nação? Se você olhar os estrangeiros, que é conhecido como gentios, pagãos daquela época, todos eles tinham rei, todos eles tinham deuses, e os seus deuses tinham templo.
os templos dos pagãos. Mas Israel não tinha. Israel tinha um tabernáculo. Israel tinha um tabernáculo. Esse tabernáculo foi construído por Moisés. Tabernáculo construído por Moisés. Que Deus pediu para que fosse construído o tabernáculo. E Moisés foi incumbido desse pedido de Deus para construir o tabernáculo. Tabernáculo, vocês sabem toda a história, como foi lindo, né? A construção do tabernáculo, todo aquele aparato, né? A divisão das tribos, né? A separação dos levitas, né? Para cuidar desse tabernáculo e todas essas coisas de Deus. E esse tabernáculo foi a coisa mais importante, é a coisa mais importante de Israel. Porque ali faz a presença de Deus. Não, mas não é só a presença de Deus. Os levitas, eles são responsáveis para cuidar do povo, ensinar os conhecimentos de Deus ao povo. Moisés coloca dentro do tabernáculo toda a lei que rege Israel. Tudo o que Deus pediu para que fosse escrito ali. Mas uma pergunta que eu te faço: até quando esse tabernáculo iria ser utilizado? Até quando esse tabernáculo iria peregrinar junto com o povo? Se a gente for ter uma noção, deveria ser apenas 40 anos. Porque eles ficaram peregrinando pelo deserto 40 anos. Quando Moisés morreu, Josué assume, atravessa o Jordão e o povo de Israel se apossa então das terras, né, que era deles. Vamos resumir, né, as guerras, tudo que houve, e foram muitos dias, muitas horas, né, ali guerreando e expulsando os inimigos, ou seja, os moradores daquela terra, naquele presente momento, porque aquelas terras pertenciam a Israel. Pertence, porque Deus que deu aquela terra para Israel. Deus é Deus. E daí? Né? Aí, quando tudo se acalmou, passou, né?
e todo mundo, acabou as guerras, está tudo em paz, etc. Cada um na sua terra, né? Houve as repartições. E o tabernáculo continua. No percorrer dessa história, a gente vê também que esse tabernáculo, né, ficou assim meio lá, e todo mundo lá, os levitas, os sacerdotes, escribas, aqueles, né, os doutores da lei, que estudam a lei, que para falar com o povo, para fazer, né, valer a lei. Não se importaram de ter ali o tabernáculo. Estava tudo tranquilo, sossegado, né? Tá bom demais aí, o tabernáculo tá ótimo. Vamos costurando, vamos trocando de madeira e vai ficando, vamos mantendo ele em pé. O que importa é que ele esteja em pé. Então, aquele tabernáculo feito de lona, parecia ser um circo, né? Né? Porque um circo, o que é um circo? O circo, a gente sabe que é algo que fica mudando de um lado para outro e não é impossível, né? Fazer um circo de cimento, bloco, pedra para mudar. Então tem que ser algo que possa carregar, possa ser transportado, porque ele não tem lugar para ficar. Hoje está aqui, amanhã está lá, hoje está. Em cada dia está no lugar. Cada época ele está no lugar. E o tabernáculo era. Mas sabe que o tabernáculo agora, ele descansa. Agora ele não vai ficar peregrinando mais, porque já está em terra firme, em um lugar apropriado. Ele não vai sair mais dali. Todo mundo se assossegou. Todo mundo se acalmou ali. Então, se passaram aproximadamente 200 anos, o tabernáculo instalado em algum lugar em Israel. Chegaram a pegar, né, se não me engano, os moabitas roubaram, saquearam, levaram a arca de Israel. Mas a arca de Israel não pôde ficar lá. Sabe por que não pôde ficar lá? Porque Deus mandou uma praga que eles não suportaram. E eles devolveram a arca num carro de boi, todo preparado, né, da maneira deles, que eles não sabiam como que era, como que fazia, eles fizeram o melhor. O importante era ficar livre daquela arca, porque aquela arca está destruindo eles. Porque a arca não pertencia a eles. Aí eles pegaram, devolveram, soltaram lá o boi foi conduzido por Deus. E a arca ficou anos na casa de um levita. Aí Davi
resumindo a história, isso é para você ver. Isso chama-se falta de atitude. Falta de atitude. Não é Deus, porque Deus quer que a arca fique aí, seja roubada, porque essa tenda tem que ficar aí até a hora que Deus fala assim, agora vamos construir. Eu não acredito nada disso. Deus vai levantar um homem para fazer isso. E os anos vai passando. Espera em Deus. Aí nós cruzamos o braço, Deus vai. Agora Deus vai fazer. Vai fazer. E Deus está lá sonhando. O amor que nós temos por Deus. A sede que nós temos por Deus. Mas esses crentes cheios de atitude. Eles são os caras que ficam ali esperando. Eles esperam mesmo. Tá lá sentado lá. Esperando a palavra de Deus. Esperando Deus fazer alguma coisa por ele. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Sabia? Agora somos nós. Temos que tomar atitude. Não é ficar esperando Deus dizer para mim, é agora, filho, vai lá. Pode ir que eu estou contigo. Deus está comigo o tempo todo. Isso chama-se ignorância. Falta de atitude. 200 anos ali, a arca, né, a arca dentro, ali, um tabernáculo de lona. E todo mundo satisfeito, feliz, com a barriga cheia. Agora estou na nossa nação, e estou beleza, e tem nada a fazer. Deus, a arca não é o centro. A arca não é o centro mais importante de Israel. O tabernáculo não é algo onde acontece o sobrenatural. E por quê? Que esse circo tem que continuar circo por 200 anos sem sair do lugar. Se não peregrina mais. O circo agora tem virar um templo, mas não vira um templo. Continua sendo aquele tabernáculo, aquelas lonas montadas. Aí Davi, o único homem capaz, o único homem que tem desejo, o único homem que consegue discernir que está na hora, passou da hora de construir um templo. Para tirar a arca e os levitas da lona. Eita, fiel, velho. É coisa de fazer a gente arrepiar. Toda a história de Israel a gente vê
o tamanho da ignorância desse povo. Não, o tamanho da ignorância do ser humano que não toma atitude. Ele prefere ficar esperando em Deus. Eu vou, não sou eu que vou fazer. Deus vai levantar alguém que vai fazer. E os anos vão passando. E o homem não surge. E Deus tem que fazer alguma coisa. Deus não faz. Passa 10 anos, 30 anos, 40 anos, 100 anos, 200 anos. Aí Deus fala para Davi: olha, Davi, não vai ser você. Porque você foi um guerreiro, um homem de guerra. Você matou muitas pessoas. Mas o seu filho vai fazer. Pode ficar tranquilo, Davi. Que você é o homem segundo o meu coração. E o seu desejo vai ser cumprido para Israel. Davi não viu o templo construído, mas não viu com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. Ele viu o templo mais bonito que poderia ter, construído por Salomão. Até quando nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas? De todo o nosso coração, de todo o nosso desejo, a ponto de termos atitude daquela sede, aquele desejo de fazer as coisas para Deus. Porque Deus nada é melhor que Deus. Não existe nada melhor que Deus. Nada. E como nós podemos ignorar a importância de Deus a ponto de deixar lá abandonado o tabernáculo como um circo? Ou até mesmo sacrificando em aluguel o templo de Deus. Que amor é esse que nós temos, que não conseguimos entender, que não podemos ficar esperando somente a ação de Deus? Porque Deus quer é que nós demonstramos o grande amor que temos por Ele em atitudes e ações. Oh, ignorância humana é terrível. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te fortaleça e que você desperte. Que você seja como Davi, tenha desejo, sede
em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.